Senhor, guerreiras. Queridas, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do nosso Deus, que é o nosso Rei, que é o nosso general de guerra. E é de extrema importância que nós vimos conhecer o Deus que nós servimos. Porque o diabo, ele tenta distorcer a imagem de Deus, tenta distorcer a visão que o ser humano tem a respeito de Deus. Então é necessário que nós vimos conhecer o nosso Senhor. Se você conhece uma pessoa, se você convive com uma pessoa, você conhece as características, você conhece o caráter da pessoa. Agora, se você não conhece, uma pessoa vinha contar uma mentira, né? Como Satanás fez lá no Jardim do Éden. Ele falou mal de Deus para Eva e Eva acreditou. Então, se nós conhecermos o nosso Deus, não adianta ninguém vir falar mal do nosso Deus para nós, porque nós o conhecemos intimamente, pessoalmente. Então, vamos falar um pouco a respeito da personalidade do nosso Deus. Antes, amadas, eu gostaria só de ressaltar que não tem como uma pessoa ter o mínimo de conhecimento a respeito de Deus sem que o Espírito Santo venha revelar, porque é o próprio Deus que se revela para nós. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus foi Ele que revelou para nós, certo? Através da natureza, através da sua palavra, né? Da revelação do Senhor Jesus. Inclusive eu vou ler aqui com vocês, Romanos 1, eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles quem? Seres humanos. Porque o próprio Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, todo ser humano consegue contemplar a criação, consegue contemplar as maravilhas que Deus criou. Amadas, como que uma pessoa olha para essa grandeza, essa maravilha, a criação do nosso Deus e acha que isso foi obra do acaso? Só pode ter um Deus soberano por trás disso, porque é algo maravilhoso, é algo perfeitamente sincronizado. Então, através da natureza, o Senhor se revela para nós e através do seu próprio Filho, do Senhor Jesus, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, mas eu vou ler só o versículo 2, que diz assim: nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Então, o Senhor Jesus, ele nos revela a natureza de Deus. O Senhor Jesus é a palavra. Conhecemos a Deus através da sua santa palavra. E aqui fala que por meio de Cristo, Deus ele criou o quê? O universo. O Pai criou o universo por meio de Cristo. Veja, amadas, Deus ele não é o universo. Muitas pessoas acham que Deus é o universo. O universo não é uma pessoa. O universo foi criado por Deus. Deus ele criou todas as coisas, como diz lá no livro de Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Deus criou os seres físicos, os seres celestiais. Ele é o nosso Criador. E o nosso Deus, amado, ele não é um ser imaginário. Ele é espírito, mas ele não é um ser imaginário, que a pessoa fica imaginando, como contos de fadas. Deus, ele é espírito. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que é necessário que nós venhamos ter fé para nos achegar a Deus, para conhecer, porque nós temos que crer que ele é real. Isso é só por meio da fé. Não é por meio da ciência, não é por outros meios, é por meio da fé. Nós devemos crer que ele é real. E aí ele vai se revelando individualmente também para cada um de nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Também o nosso Deus, ele não é apenas uma energia, como muitas pessoas acham. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele ouve, ele fala, né? Lá no livro de Crônicas, o 2 Crônicas 7,14, fala que Deus ele ouve. Ali fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Isso poderia ser feito pela energia? É claro que não. Somente um ser que tem personalidade, tem raciocínio, porque a palavra do Senhor fala
que o nosso Deus, ele tem emoções. Você pode, eu vou dizer alguns versículos e vocês depois confiram aí. Eu não vou ler tudo para o áudio não ficar muito comprido. Mas o nosso Deus, ele tem emoções, como diz lá em Salmos 78, 41. O nosso Deus, ele tem sentimentos, como diz lá em João 3,16. Ele tem vontade, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1. Ele possui uma mente, um intelecto. Lá em Salmos 139 você vai ver isso. Inclusive esse salmo aqui, 139, eu vou ler aqui uma parte dele para vocês, com vocês, né? Porque o Salmo 119 fala muito a respeito do nosso Deus. E eu gostaria de ler aqui com vocês. Deixa eu procurar aqui para ler junto. Salmo 139. Olha, aqui fala o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece os pensamentos. Olha aqui, ó. 139, primeiro. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Ou seja, Deus, ele conhece nossos pensamentos. Se uma pessoa, ela tem uma deficiência e não consegue falar, os pensamentos dela vai pensar, ela vai falar em libras, e Deus, ele vai compreender o que a pessoa está querendo dizer, porque aqui fala que ele conhece os nossos pensamentos. Versículo 3 fala que ele discerne minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus íntegros. Então não tem como você fingir para Deus, você mostrar que é uma pessoa que você não é, porque Deus, ele conhece todas as nossas intenções. Então não entre na presença de Deus tentando fingir, porque não tem como fingir para Deus. Outra coisa também aqui, versículo 4. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Então a pessoa nem falou ainda, mas Deus, ele já conhece tudo. Então ele é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. E aqui fala que o nosso Deus, ele é também eterno. O que é eterno? Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Ele sempre existiu. Às vezes a nossa mente humana, por ser limitada, a gente fica pensando, como assim sempre existiu? Ora, queridas, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14, fala que Deus criou os luminares para que nós, seres humanos, viéssemos ter uma base de tempo. Então Deus, ele criou, o próprio Deus, ele criou o tempo, né? Então ele é eterno. Outra coisa também aqui, amadas, a partir do versículo 7, nós entendemos que também o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Fala assim, ó: para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Não tem para onde fugir, não tem como escapar de Deus, porque ele preenche toda a terra e ele está em todos os lugares. Então não tem como fugir de Deus. Tá bom? Então esse salmo aqui fala muito a respeito de Deus, né? Fala também que Deus pensa, lá no versículo 17, fala, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Então nosso Deus, ele pensa, ele tem todo o conhecimento, não tem nada que ele não venha saber, certo? É muito importante que nós venhamos conhecer os atributos do nosso Deus, porque para que a gente não venha ser enganada por Satanás. Outra coisa também, amadas, como diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 17, o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não vai mudar de opinião. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então Deus, ele não muda. E como diz lá em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Outra coisa também, ele não mente. Números 23:19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Então, se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. E as promessas do Senhor também, às vezes a pessoa acha assim, Deus nunca me fez uma promessa. Pensando em quê? Pensando Amadas, peço desculpa, eu tive que pausar aqui, porque passou um carro de som fazendo muito barulho. Mas vamos continuar.
Então as pessoas acham muitas vezes que Deus só faz a promessa porque recebeu uma profecia. Mas a palavra de Deus contém as promessas do Senhor para todos nós que somos seus servos e servas, certo? Então, quando Deus promete, Ele cumpre. Outra coisa também, amadas, o nosso Deus, Ele é perfeito, tá bom? Lá em Mateus 5, 47, 48, fala assim: assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, o nosso Deus é perfeito. E é maravilhoso servir um Deus perfeito. E é um Deus também que não existe nada que Ele não possa fazer. Quando Ele fez a promessa lá a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 18, no versículo 14, Ele fala assim, ó, quando o anjo foi lá, falar para Sara, falar: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, Sara terá um filho. Porque Sara, ela duvidou devido a eles já serem idosos, mas Abraão não, permaneceu firme ali, sabendo que Deus era poderoso para mudar qualquer situação. E sabia também que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Lá em Deuteronômio 32, 4 diz: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto Ele é. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Amadas, uma coisa muito importante que nós devemos também ter o entendimento é que o nosso Deus, Ele nos ama. Satanás, ele lança muitas coisas na mente da pessoa, inclusive que Deus não a ama. E lá em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas às vezes as pessoas acham que Deus abandonou, Deus esqueceu. Mas olha, lá em Isaías 49, você pode ler versículo 14 e 15, fala que Deus, o Eterno, às vezes a pessoa pergunta: Deus me abandonou? Não, amadas. Fala assim, versículo 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Então, Deus, Ele não se esquece de nós, Ele está todo o tempo junto conosco. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é o nosso Pai. O próprio Senhor Jesus nos ensina a ter esse relacionamento com o nosso Deus, relacionamento de pai para filho. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso general, mas Ele também é o nosso Pai. Então, Ele nos ama como eterno. E boa coisa, amadas, é servir esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós. Então, você não está servindo a qualquer Deus, você está servindo ao Deus Todo-Poderoso que te ama, mesmo que nós muitas vezes somos falhos. Muitas vezes nós erramos, mas o nosso Deus é fiel. E para concluir esse áudio de hoje, eu gostaria de ler com vocês Salmos 46, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Receba em nome de Jesus como promessa para a tua vida, olha só. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso e nós o engrandecemos e o exaltamos
Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receba essa palavra para a tua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, independente da situação que você estiver, lembre que o nosso Deus, Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele também é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, e Ele é o nosso Pai, e quer o melhor para nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz, que Deus abençoe cada uma de vocês.